Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 312 do seu podcast favorito de velocidade. Hoje vamos fazer aquelas perguntas, hoje é o dia das perguntas, quinta-feira, né, é o dia que a gente responde as perguntas da galera. O pessoal entra lá na página, deixa a sua pergunta e a gente responde, e às vezes a gente sabe responder, às vezes não, às vezes a gente só saca umas coisas, mas é isso aí, a gente vai bater nesse papo aqui, já vamos chamar o grande Adalto, já está aqui, senhor Adalto, ó, seguinte, o senhor não vai poder ir na Itália durante os próximos, não. O que aconteceu? Porque a torcida do Alesi está muito brava com você, viu? O senhor tem se revelado um alesifóbico, é um absurdo isso, o Alesi que é um discípulo direto do seu ídolo Gilles Villeneuve, entendeu? Você fica aí difamando o Alesi, é um absurdo isso, o senhor se retrate, senão o senhor não vai poder nem comprar macarrão no supermercado, a verdade. Você viu que eu coloquei uma voltinha dele lá no Twitter? Eu vi, o senhor fica de gracinha, depois o pessoal quer te agredir na rua, aí fica aí falando, ai, querendo me bater, o pessoal, tá vendo? Hoje eu coloquei uma do Alonso para o pessoal ver a comparação. Tá vendo? Olha como ele é. Expondo as deficiências. Que maldade com a Alesi. Ai, ai. Muito bem, hoje temos muitas perguntas aqui, né? O Adalto, boatos muito fortes de que a gente comentou aqui que o Nick De Vries, né, o que vai acontecer com o Nick De Vries, né? E o pessoal começou a falar que pode pintar o Ricardo lá, hein, rapaz? Olha, eu tô bem curioso para, se acontecesse isso, ver se o Ricardo ia tomar um pau do Japa também. Tá? Eu não tinha, quando a gente conversou aqui na terça-feira, isso nem passou pela minha cabeça, né? Que a gente até comentou que quem seria o substituto, não passou. Mas agora tá passando, é uma boa, o cara tá lá. O Ricardo pode não estar no melhor da sua forma, mas ele faria mais do que o Nick De Vries, né? Eu espero que sim, né? Espero que sim. Só falta ele sentar lá e tomar um pau do Japa também. Não, acho que não. Aí eu acho que seria uma substituição, assim, de maior qualidade, né? Não seria uma aposta tão no escuro assim, né? O que aconteceu que eu saí sem querer? Não sei. Eu saí sem querer? Não. Eu sinceramente, Bruno, eu não falasse para mim, aposta uma grana aí, eu não apostaria. Você acha que não vai ou você não apostaria no desempenho? Eu não apostaria grana. Eu não apostaria antes. Em nenhum dos dois. Eu ia querer ver umas 3 corridas. Não. Mas você acha que ele pode ser que vai mesmo? Pode ser que vá. Pode ser que vá. Os caras da Red Bull adoram ele. Ele tá que nem um pinto. Tá lá parado, à toa lá. Tá lá parado. O outro não entrega nada. Nada. Mal consegue passar da primeira curva. Entendeu? Então, por que não? Eles vão colocar o Ricardo para testar o carro numa corrida aí que eu não lembro. Nós publicamos aí de cabeça, eu não lembro. Eles vão colocar o Ricardo para testar o carro. Se ele não fizer nenhuma barbaridade, ele é piloto deles. Eles podem chegar pro De Vries e falar, nós vamos substituir você 2 corridas pelo Ricardo, meu amigo. E não vai fazer barbaridade, porque o Ricardo não é de fazer barbaridade, né? Ele estava tendo um desempenho ruim, mas barbaridade não faz. Não, eu exagerei. A minha barbaridade foi assim, andar muito lento. Entendeu? Eu acho que não. Eu acho que se ele sentar no carro, os caras vão olhar e falar, o que é melhor, né? Porque o Ricardo vai salvar uns pontinhos lá. Né? Vai salvar, não, e ele também tem muito carisma, né? Então ele chama atenção. Mas isso aí já está a serviço, né, da Red Bull. Já está lá. Só agregando a capacidade do cara no carro, né? Eu não sei, não tinha pensado nisso não, mas pode ser uma boa para a AlphaTauri. Pode ser. Pode ser mesmo. Vamos ver. Vamos ver as 3 próximas corridas aí do De Vries? Se ele continuar tomando pau, olha, aí eu não duvido nada. Não, também não. Eu não sei nem se é 3 corridas, tô achando que é menos. Tô achando que pode ser menos. Se chegar em Imola e ele não conseguir andar de novo, porque o problema não é a lentidão, né? Ele mal tá conseguindo andar, né? Tá andando mal. E quando anda mal. Anda mal, então, sei não. Muito bem.
Vamos a elas, vamos às perguntas. Os nossos twitters estão aparecendo aqui, ó, o meu @BrunoAleixo80, o do Adalto @AdaltoRacing e o do Fábio @CampusFB. E vamos começar com Plínio Rodrigues. Ele fala sobre a dupla da Alfa Romeo. Ninguém quase nunca fala, né, da dupla da Alfa Romeo. Vamos aproveitar. Fiquei com a impressão nessa corrida e para o restante da temporada que a dupla Alfa Romeo, Bottas e Zul irão trazer poucos pontos para a equipe. Será que eles são tão apáticos e irão se conformar com isso? E aí, Adalto? Apáticos, assim, para a Alfa Romeo é apática? Eu acho que sim, né? Apáticos é que não é uma questão de conformismo, né? Eu acho que o carro também não ajuda, né? O carro não ajuda, né? Assim, o carro, inclusive na classificação, às vezes não vai mal, mas na corrida, né? Acontece muito que nem assim a Ferrari, que vai muito melhor na classificação do que na corrida. Eu acho que eles têm um problema ali de esquentar muito pneu, porque as corridas são bem ruins mesmo, né? Eles vão ficando então eu não sei muito se é culpa dos pilotos. Eu acho que é mais culpa do carro, entendeu? Assim, que o carro não é bom, os pilotos não conseguem fazer milagre e eles sabem que se começar a forçar, vai começar a bater. Aí você, quando acaba a corrida, acaba lá atrás, ou então bate, aí fica ruim, né? Então, quando você acaba atrás, pelo menos fala, o carro não anda. Pra você ficar batendo, aí você fala, pô, o carro não anda, como é que você fica batendo, então? Então não anda, porra, né? Vai ficar batendo, que nem Fora o preju, né? Fora o preju. Então, você vê, o Zhu é um bom piloto, ele é melhor do que eu esperava, hein? Pelo menos não faz besteira, né? Ele é melhor do que eu esperava. E o Bottas é o Bottas, né? É isso aí mesmo. Agora, a equipe foi comprada pela Audi, né? Tem que sair desse marasmo logo. É uma equipe que tá no limbo, né? Tá exatamente no limbo. Só que a Audi só assume em 2026, né? Teremos aí mais 3 temporadas aí, né? 2, né? 24 e 25. 2,5, né? Enfim. O ano que vem a Audi já põe mais 25%, já fica dona metade da equipe. Entendeu? Por enquanto é 25%. Fica dona metade da equipe. Talvez ela já comece a dar uns palpites lá, entendeu? Eles levaram o cara da McLaren. Se bem que levaram esse carro, não tem nada a ver com esse carro, né? Porque... não, o carro já tá nascido, né? O carro já tá até feito. Então, vamos ver, precisa melhorar mesmo, porque tá bem ruinzinho, mano. Muito bem. O André Aires, Adalto, você acha plausível que a Red Bull tenha liberado força total para o Max se recuperar em Miami? E essa pode ser a explicação técnica que está faltando nessa história para justificar a discrepância de performance entre Pérez e Verstappen? Tipo o que a Mercedes fez com Hamilton no Brasil em 2021. Além, claro, do maior talento do Verstappen e a melhor estratégia. Muito bem pensado, André. Aí. Pode ser isso mesmo. Eu acho que pode ser. Deixa eu ver. Nós vamos agora para a sexta corrida. O ponto tem que durar 6 ou 7. Pode ser. Eu acho plausível eles terem liberado uma potência maior para ele poder se recuperar e dar esse passeio, né? Como eu falei na outra, que os caras ficam me falando que eu sou... Também eu tô pouco me lixando, né, meu? Os caras falam que eu sou hater de um. Passaram 10 anos falando que eu era hater do Vettel. Eu tô um pouco me lixando. Mas, hater mesmo você é do Alesi, né? O resto... agora eu sou hater do Alesi. Então, não sei. Eu acho que é plausível, sim. Não vou dizer que é isso, né? Mas acho plausível. Você vê, hoje eu mandei um WhatsApp pro Mate que ele não respondeu ainda. Eu podia ter mandado essa também, porque isso nem me passou pela cabeça. Manda aí agora. Vou mandar. Bem pensado aí do André. Pode ser sim, porque foi muito fácil, eu achei. Né? E como eu falei lá terça-feira, Bruno, eu não vi o Vespa, assim,
andando feito um maluco, entendeu? Mas não anda feito um maluco. O carro da Red Bull é muito melhor, não anda feito um maluco. O Hamilton, quando em 2018, 19, eu lembro uma corrida, acho que foi em Hockenheim, que ele largou lá atrás, também não andou feito um maluco. Ah, mas tava chovendo, né, naquela, né? Não, mas já teve corrida no seco, que ele saiu fazendo recuperação, não sei andar que nem um maluco. Esses caras, quando tem um carro muito melhor, assim, e eles são muito melhores, cara, a corrida de recuperação é uma mera formalidade, entendeu? Ainda mais. É que eu achei que essa corrida de recuperação foi muito fácil. Foi uma das mais fáceis que eu já vi. É. Mas tem sido assim, corridas de recuperação nessas eras de carros dominantes, né? Principalmente depois do DRS, né? De carros dominantes e com pneus jogando pedacinho pro lado, sujando tudo fora da linha. Não, e com DRS, né? Assim, não tem muita luta por posição. A gente viu lá os caras, né, que a gente discutiu aqui na terça-feira. Ninguém vai ficar brigando também. O cara chega para passar, não, pode passar, por favor, não vai atrapalhar aqui meu tempo, tá? Mas eu vou aproveitar e viu, André, eu vou mandar um WhatsApp pro Meide também, já que ele não respondeu, já falaram, agora já tem duas para responder. Uhum. E a outra é de pergunta do programa, que fui eu que liberei a pergunta. Muito bem, o Fernando Marinho, gigante Bruno Aleixo e Adalto Stroll. Não acho que seja possível a Red Bull perder esse campeonato, mas se isso ocorrer, seria a maior zebra do automobilismo? E qual a maior zebra que você se lembra? Olha, eu acho que não tem a menor possibilidade, né, esse campeonato ser perdido pela Red Bull. Então ele está certo, seria a maior zebra. Seria a maior zebra. Eu acho que seria a maior zebra. Mas como essa não vai existir, qual que é a que você lembra? Assim, que você a que eu lembro foi 86, quando a Williams perdeu para o Prost. Perdeu para a McLaren, que a Williams era claramente melhor. Ela não era dominante como é hoje como é hoje a Red Bull, mas ela era melhor. Tinha dois super pilotos. Você fala, não tem como perder, né? E perderam para o Prost, entendeu? A Brown também pode ser considerada uma zebra, né? Hã? A Brown pode ser considerada uma zebra. Pode, mas assim, a Brown tecnicamente já começou o ano ganhando 6 corridas. Sim, mas era uma equipe nada. Era um nada até o início do campeonato, né? Sim, mas eu acho que 87 é pior. Porque 87, eles tinham um carro bem melhor, 2 pilotos espetaculares, tudo. Eles não podiam perder aquele campeonato lá, eles perderam. Perderam, muito bem. William Macedo, minha pergunta é se já imaginaram como seria Alonso na Red Bull ao lado do Verstappen? Como chegaram a ventilar há um tempo e o próprio se ofereceu? Mas há muito tempo, né? Possibilidade remota, mas seria muito entusiasmante. E aqui ele está dando uma sugestão de coluna para as fontes aí do Adalto. Bom, aí Depois eu leio aí. É o Adalto que bom, o Alonso ao lado do Verstappen seria, no mínimo, curioso, né? No mínimo. Mas isso não vai acontecer, William, porque a Red Bull não faz isso. Eu não lembro da Red Bull nunca ter feito isso. Colocar 2 pilotos alfa juntos. Nunca vi Williams fazer, vi McLaren fazer. Até a Mercedes, quando o Hamilton foi para lá, o piloto alfa lá era o Rosberg, né? Mas desde que a Red Bull está na Fórmula 1, 2005, né, Bruno? A Red Bull é 2005. 2005. Nós estamos em 2023, né? Nós estamos 22 anos. Nossa, como passa o tempo, rapaz. 20 anos, quase 20 anos. Né? Nunca vi, entendeu? Sempre teve um piloto melhor que um piloto bem melhor que o outro. Um piloto claramente número 1, né? Quando o Vespa foi para lá, o piloto o número 1 era o Ricardo. Era o Ricardo, né? E aí o Vespa, por mérito próprio, né? Tudo bem, ele perdeu do Ricardo no primeiro ano, mas o Vespa, se eu não me engano, eu acho que eu não me engano, ele ganhou a primeira corrida lá na Red Bull, na Espanha.
Sim, na Espanha, aquela corrida que o Rosberg e o Hamilton bateram na primeira volta. Isso, foi a estreia dele, né? Uhum. A Red Bull. Então o Vespa, ele conquistou esse lugar lá de número 1, né? E a Red Bull não vai colocar um outro número 1 lá, entendeu? O que ela vai colocar são os pilotos que ela colocou até hoje, sempre pilotos número 2, né? Dos pilotos número 2, inclusive, vou até falar uma coisa aqui que é contra, né? Que é mais uma coisa que mostra que eu não sou, nunca fui hater do Vettel, por exemplo. Ao contrário, sempre gostei muito dele. Eu acho que o melhor piloto número 2 que a Red Bull teve foi o Mark Webber. Uhum. Que ele era um piloto muito bom. Tudo bem, ele ia se aposentar, já estava velho. Em 2010, a Red Bull teve que convencê-lo a ficar, aumentou o salário dele, tudo, para ele ficar. Mas até porque ele era um piloto bom, entendeu? Ele era um piloto muito bom. Então, só que ele não pegou a manha do carro como o Vettel pegou, né? O Vettel confiava naquela traseira como confia na própria mãe, entendeu? E o Weber também, se ele tivesse conseguido ganhar aquele campeonato de 2010 em que ele estava na frente, né? Na frente na última talvez a história tivesse sido diferente. É. Mas ele perdeu, então paciência. Bom. E aí foi uma culpa também. Aquela última corrida foi muito engraçada, porque chegou o Weber, o Alonso, o Vettel e mais um, o Hamilton. Os quatro. O Hamilton tinha chance lá, mas era tipo matemática. Quem tinha mais chance era o Weber. O Weber estava na frente, mas ele fez a corrida mais burocrática de todos, né? De todos. Né? Você vê que ali ele tremeu, né? Tremeu. Ele tremeu. Ele tremeu no final, né? Na fase final ali do campeonato, porque também teve uma corrida aqui em Interlagos que a Red Bull, o Vettel ganhou, ele estava em segundo, né? E ele reclama, porque não deram ordem e tal. Mas, bom, não deram ordem, mas meu filho, vai para cima e passa, né? Interlagos não é Mônaco, né? Dá para ultrapassar, né? Exatamente. E foi uma das corridas, assim, que mais fracas que eu achei por estar disputando o título do Alonso. Porque o Alonso passou a corrida inteira atrás da Renault, do glorioso Petrov. O Petrov. Depois, quando acabou a corrida, ele pôs do lado para reclamar. Ficou bravo. O Petrov até jogou o carro para cima dele. Entendeu? Porque o Petrov não fez nada. Ele não ficou fazendo zigue-zague, ele não fechou porta para o Alonso. O Alonso é que não conseguia pôr de lado. Eu falei, uma hora o Alonso vai ter que dar um mergulhão e por Deus me livre numa freada dessa. Porque para ele ganhar o campeonato, ele precisava fazer aquela ultrapassagem. Os caras, na verdade, ele precisaria ter passado do Rosberg depois também. Depois ele parece, é verdade. Mas é porque ele fez a parada e voltou atrás desses caras. E a expectativa deles é que esses caras iam parar também, né? E ele ia ganhar as posições. Só que os caras já tinham parado e tal. Então ele ficou preso atrás. E é muito engraçado nessa corrida que o engenheiro do Alonso vai falando assim: olha, você precisa ultrapassar o Petrov. Olha, é importante você passar o Petrov. Olha, você passar o Petrov. No final o cara tá assim: olha, se você não passar o Petrov, você vai perder o campeonato. Isso. Muito bom, muito bem. Vamos lá, o Carlos César. O problema da Ferrari é só o gerenciamento de pneu ou são outras coisas? Porque o carro tem desempenho, mas não pode acelerar tudo, senão os pneus acabam. E sobre a Mercedes, com essas atualizações chegando, vai ser a segunda força? Vai bater de frente com a Red Bull em alguns circuitos? O carro da Ferrari, parece que ele tem dois problemas. Ele tem o problema do pneu e os pilotos falam que o carro é muito arisco. Né? O carro é arisco. Mas olha, vou te falar, eles têm dois pilotos lá que teoricamente tem que guiar carro arisco. Porque são dois pilotos que ganham estão ali, estão entre os melhores, principalmente o Percival, né? E mamão com açúcar qualquer um guia, entendeu? Né? Tudo bem, o Vespa tá guiando mamão com açúcar, mas é uma circunstância. Ele guiou carro arisco também antes, né? Red Bull era arisca. Até 2018, 2019, era um carro super arisco. Tanto é que os companheiros de equipe dele lá sofriam pra caramba.
E ele conseguia guiar o carro, entendeu? Então, o Percival e o Sainz têm que guiar o carro a risco. Então, essa desculpa eu já não aceito muito. Agora, que desgasta o pneu, desgasta. Eles falaram que melhorou. E tem um outro problema também, perde muito na reta, né? Perde na reta. Então, você vê, hoje a Red Bull a Honda é o melhor motor hoje da Fórmula 1, né? Porque você vê todo fim de reta, os carros com motor Mercedes, com motor Ferrari, com motor Renault, eles são sempre mais ou menos ali. Você vê, os caras 330, 329, 331, 325, né? Eles ficam naquela faixa, entre 325 e 330. A Red Bull vai 345, entendeu? 342, então tem um motor, tudo bem, eles têm a asinha ali, né? Eles têm aquela asinha traseira que ela estola, isso ajuda muito, né? Mas só quando o DRS está aberto. Quando o DRS não está aberto, a asinha não estola. Porque ela precisa daquele ar que passa no vão do DRS, ela precisa daquilo para estolar. Então, com aquilo fechado, ela não estola, e mesmo assim eles são mais rápidos, entendeu? Então, é isso. Eu acho que são 3 problemas. Acho que o motor é um pouco fraco, mas aí é um pouco fraco só em relação à Red Bull também. Em relação à Mercedes e os outros, não. O motor gasta muito pneu e o carro, eles falam que é muito arisco. Falaram do vento, entendeu? Que até o vento tá ferrando com eles. E tão arisco que é o carro. Eu acredito, mas eles estão lá guiando Ferrari, ganhando uma fortuna, eles têm que controlar o carro, entendeu? E tem que ajudar o carro a ficar menos arisco. Um acerto fino, entendeu? O carro não pode estar mais arisco do que era no passado, né? Porque o carro desse ano, ele é feito muito baseado no feedback dos pilotos do ano passado. O carro ficou mais arisco, eles deram um feedback errado. Fizeram o carro pior. Você falou uma coisa, eu fiz o jeito que você falou. Ó, o Murilo Carvalho, na volta 19 do GP de Miami, apareceu a Red Bull do Pérez em frente em slow motion. Essa daí deu para ver um buraco no bico. Isso me fez lembrar o T-Duct, usado pela McLaren em 2010, mas esse dispositivo foi proibido pela FIA. Suponho que sirva para tomada de ar do motor ou refrigeração de alguma parte do carro. Que poderia ser isso? Ó, vocês estão vendo aí na tela, ó, nosso editor está colocando aí para vocês a imagem que o Murilo Carvalho mandou do bico do Pérez, tem um buraco mesmo ali na entrada. Tem um buraquinho ali no meio do carro. Meu, francamente, eu não sei o que é isso. Por isso que eu mandei a foto pro Bate perguntando que buraquinho é esse aí? Né? Porque eu não vejo razão para esse buraquinho aí. Né? Bem no meio do carro. Refrigeração, só se tem um duto lá dentro ligando para a parte de radiador, que aí o cara também ia ser muito gênio, né? Muito gênio, porque o radiador é lá atrás, depois do lado do piloto ali. E também esse buraquinho muito pequeno para ser de refrigeração. Também é muito pequeno. Francamente, cheguei a pensar uma coisa de freio, mas tá muito no meio para ser freio, entendeu? Freio eu acho que não também. O freio dianteiro, mas acho que não também. Então, eu mandei lá pro Dude com a foto, pro Mate, com a foto, vamos ver o que ele responde. Vamos ver. Peraí, deixa eu ver. Será que eu mandei pro Mate isso? Quer ver que mandou pro outro, aí ele já entregou o segredo. Nossa Senhora. Não. Mandei certo. Eu entendi. Não, vamos lá. O Proder. Vocês têm alguma informação de como está a movimentação nos bastidores em relação à Ferrari? Soubemos que alguns engenheiros saíram, muito provavelmente devido ao clima pós-saída do Binotto. E quantos que estão chegando? E aqui ele faz um comentário sobre o Hamilton, que ele acha que errou na largada, que ele largou melhor que o Hülkenberg, mas não fechou a parte interna da curva.
permitiu que o Hülkenberg cedesse espaço e fizesse a curva com preferência. Isso causou o retardo do Hamilton. Pois além da posição para o Hulk. Também deixou de ganhar do Albon. Isso aqui, desculpa, mas é difícil. Isso aqui tem uma análise de sofá também, né? Que na largada ali, com um monte de carro em volta, é difícil, né, meu caro brother? Na largada é difícil, brother. A gente. Porque né, existe um ditado na Fórmula 1 que não se ganha corrida na primeira volta, né? Primeira curva, desculpa. Mas perde-se. Perde-se. Então, tudo bem, o Hamilton, eu até disse, eu acho que ele não é mais o mesmo em disputa de posição, roda a roda, ainda é bom, mas não é mais, ele era o melhor, né, que tinha, não sei se é mais, acho que não, acho que o melhor hoje é o Vespa, no roda a roda, mas na largada aí, você tem que dar um desconto não só para todo mundo, porque se você arriscar demais aí, você perde a corrida aí, andou 300 metros de corrida, acabou a corrida. Então, não sei. Agora, a sua movimentação de bastidores. Existe um boato aí que a Ferrari tentou contratar 2 caras da Red Bull que não aceitaram. Nós, inclusive, publicamos esse outro, eu não sei quando foi, mas faz alguns dias atrás. Né? E o que a gente está lendo aí muito da imprensa inglesa, né? Porque não adianta o pessoal chiar um pouco. A imprensa inglesa é a imprensa que cobre o negócio. Eles estão lá, eles vão na fábrica. É a única imprensa que vai na fábrica. A italiana vai lá na Ferrari, né? Mas a imprensa inglesa vai nas fábricas das outras equipes. Eles entrevistam os caras lá, entrevistam os caras por telefone, entendeu? É como se fosse a Stock Car aqui, entendeu? Só que aqui os caras da Stock Car não tem fábrica. Porque aqui o carro imagina se fosse cada equipe de Stock Car, você ia lá conversar com os caras. A imprensa inglesa faz isso. Ela não está pondo a culpa ainda no Fred Vasseur. Também, né? O cara entrou esse ano, né? Exatamente, entendeu? Então não está. Eu nem tenho lido a imprensa italiana para dizer se eles estão pondo a culpa ou não, porque eles sempre põem a culpa em alguém. Sempre tem algum culpado, né? Se eles não estão ganhando. Então, eles provavelmente devem estar pondo a culpa nesse momento no Percival. Porque bateu 2 vezes, eu não sei, mas eu não fui lá, não fui olhar. Então, é difícil saber, entendeu? Eles tentaram tirar 2 que não foram, né? Aí eu acho que a Ferrari começou errando a mandar o coisa embora. A mandar o Binotto embora. O Bruno também achou isso, o Fábio. Nós 3 aqui. A primeira vez, quando o Binotto pediu demissão, na verdade o Binotto, ele pediu demissão, não é que ele foi mandado embora. Só que a Ferrari podia não ter aceitado a demissão dele. E ao contrário, ter chamado ele lá e falado, não, nós aceitamos os seus termos. Né? Porque ele escreveu uma carta de demissão e disse por que da demissão. Eles podiam ter chamado ele lá e falar, não, olha, nós não queremos que você vá embora, isso que você falou aqui, você está certo, isso não está, isso vamos negociar, não sei o quê. Vamos talvez colocar, você vai ficar como diretor técnico, vamos colocar aí um chefe de equipe ou até um assistente para você, entendeu? Um cara mais direto que você que pode escolher. Eles deviam ter feito isso, entendeu? Mas não, eles com aquela cultura de culpabilidade que nem a brasileira e que nem do futebol, que pega e manda o técnico embora. O time é um lixo, perde todos os jogos, manda o técnico embora. Né? Eles pegaram e mandaram o chefe embora, né? E o outro lá, coitado, não estão nem culpando ele, porque não tem muito o que fazer. Agora, ele não tem o punch do Binotto. Eu acho que se o Binotto tivesse chegado nesses 2 caras da Red Bull, por exemplo, para trazer para a Ferrari, era bem capaz de eles irem. O Fred Vasseur não tem esse punch. Ele está na Fórmula 1 há pouco tempo e não fez nada. Ele foi para a Renault não fez nada, não aconteceu nada com ele lá. Aí ele foi para a Alfa Romeo, não aconteceu nada com ele lá. E aí ele foi para a Ferrari, entendeu? Então ele não tem punch. Né? Ele não tem
não sei nem como falar isso em português. Pegada. Ele não tem a pegada, entendeu? Uhum. Que tinha o Binotto. Então, tá difícil para a situação para a Ferrari. Mas, olha, muita é grana, né? A Ferrari abriu o bolso, contanto que não estoure o teto de gastos, ela tira os caras bons de outras equipes. Não tem dúvida. Muito bem, Carlos Eduardo Ferreira, boa tarde, Bruno Herbert e Adalto Villeneuve. Aí sim, aí sim. A corrida que o Verstappen fez em Miami podemos chamar de corrida de recuperação? Sinceramente, fora o Pérez, vi ele passando pelos adversários e não ultrapassando. Nem mesmo o Alonso, que na Hungria em 2021 deu show defendendo a posição contra o Hamilton, esboçou nenhuma reação quando o Max passou por ele. Outra coisa, será que podemos dizer que a durabilidade atual dos pneus tem contribuído para termos essas corridas mornas? Concordo com quase tudo que ele escreveu aí. A corrida de recuperação foi de recuperação no sentido de que ele recuperou posições, né? Mas dificuldade não teve absolutamente. Nenhuma. Nós até discutimos isso aqui na terça-feira, nós três. Eu até falei, o cara não vai ficar lá uma volta, 2 voltas, segurando o cara que é um segundo mais rápido. Agora, segurar uma curva ou 2, o cara pode fazer. Então, por exemplo, o Verstappen passou a maioria dos caras no final da reta. Então, mas aí é aquilo que a gente estava discutindo aqui. Vai fazer para quê? Ele vai perder tempo. Aqui não é tão fácil quanto você imagina. Então, mas ele vai perder tempo, pode ferrar com a corrida. Não, por isso que eu falei, uma curva ou 2, no máximo. Uma curva ou 2. Eu entendo, mas eu não vejo sentido do cara fazer isso, sendo que ele não vai ter vantagem nenhuma. Eu acho que a Fórmula 1 é que tem que mudar. A Fórmula 1 tem que inventar um jeito de fazer com que isso faça sentido. Senão fica igual o pit stop da Stock Car. Não serve para nada, entendeu? É só para os caras trocar de posição dentro do box, encosta aquela garrafa de Coca-Cola lá no tanque, tira e o cara sai. É isso, entendeu? Ele deu um exemplo aqui, que o Alonso chegou a perder tempo. Então, mas ali, é que eu vi várias pessoas falando isso do Alonso aqui na Hungria e tal, mas é uma situação completamente diferente, né? O Alonso, com essa briga aqui com o Hamilton em 2021 na Hungria, ele perdeu tempo na corrida dele, mas ele garantiu a vitória do Ocon. Não, eu tô achando, do que eu falei, é verdade, você falou. Mas o que eu falei é que para deixar o Vespa passar, ele perdeu tempo, porque ele freou antes por fora, pro Vespa passar. Mas... Ele freou antes. Ele podia ter... Porque o Vespa não ia passar se ele fizesse o traçado normal dele. Entendeu? Assim, não foi nem que nem os outros que não esboçaram reação. O Alonso não é que ele não esboçou reação, ele abriu mesmo. Sabe o que é? Ele estava muito ocupado assistindo a corrida do Stroll no telão e para poder fazer comentários bacanas para ganhar um aumento do chefe. Entendeu? É por isso aí, na hora que ele estava olhando, olha, o Stroll aí passou o Verstappen. Opa, o Verstappen passou. Não foi assim? Ó, vamos lá. O Cleverson Soares. Adalto, você acha que essa quantidade de erros do Leclerc não se deve ao carro ser arisco? Difícil de guiar? Já falamos, né? Falamos, Olhando as onboards da Red Bull, podemos anotar a diferença. Nós já falamos isso aqui. Você nota realmente a diferença nas onboards. É verdade que ele está falando isso aqui. O carro da Red Bull é bem dócil mesmo, né? Mas o da Ferrari não. Mas, é o que tem. O que tem, entendeu? O piloto tem que saber até onde dá para ir e sabendo que o carro é arisco, porque não é que o carro ficou com arisco de repente, não é que o carro estava bom e na corrida ele ficou arisco, entendeu? Não, o carro é arisco, então o piloto precisa se acostumar com isso e tentando melhorar isso no acerto do carro, entendeu? Então, é difícil. No kart, quando você for correr de kart de aluguel, você pode pegar um kart ruim, que a gente chama de jaca, ou você pode pegar um kart muito bom, que a gente chama de tocha. Nossa, e aí não tem... Você chama do quê, o bom? Tocha. Se você pegar uma tocha, beleza, vai lá, arrebenta, faça o traçado, do jeito que você quiser, lindo, maravilhoso. Se você pegar uma jaca,
Aí você tem que adaptar a tocada, porque se você for fazer a mesma coisa que você faz no tocha, na jaca, você vai parar na grama, no guarda-reio, no pneu, no box, em qualquer lugar, menos na pista, Ô, entendeu? Bruno, Ah, a última vez que eu andei na granja de kart, peguei um kart tão ruim ah, que eu só fazia a pista inteira de pé cravado, menos acho que era a terceira curva, uma curva bem fechadinha que tem ali. sei, depende do traçado, né? Que lá tem vários. É. Eu peguei aquele traçado onde você tem o retão lá em cima, a curva para a Uhum. direita, desce, Ah, vai lá depois tem embaixo. outra para a direita, Ah, sei. e aí tem outra para a direita, aí tem uma para a esquerda bem fechadinha. Aham, sei. Só essa que eu não fazia de pé cravado. Aham. O resto era tudo de pé. Aí você fala, pô, Adalto fez tudo de pé cravado. Não, o kart é que eu não andava nada. É lento, né? O kart era Mas aí era legal ruim de para fazer motor, isso. né? Aí era ruim de motor, né? Então, é que às vezes é ruim motor, mas às vezes não faz curva. Eu já peguei kart, por exemplo, que fazia curva para a esquerda lindamente, mas para a direita não fazia. É isso aí, vamos lá. Francisley Silveira, que tipo de intervenção a FIA poderia fazer no regulamento do ano que vem para tentar reduzir a diferença da Red Bull e as outras equipes? Essa também é a pergunta de $1 milhão, né? Semana passada a gente falou isso aqui várias vezes, né, no programa de responder perguntas. Não dá para saber. Não dá para saber, sabe por que não dá para saber, Francis Lê? Porque não tem uma bala de prata no carro da Red Bull. Entendeu? O carro é bom inteiro, né? Isso. O carro é bom inteiro. Não dá para você pegar e falar, vou proibir a coisa X. Isso. O que eles podem fazer é assim, ó. O que eles podem fazer é assim, ó. Todos os carros do grid que forem azuis, com bico amarelo, e a equipe começar com red e terminar com bull, passaram a ter que usar um paraquedas. Aí bota isso no regulamento, entendeu? Isso, entendeu? É isso. Ninguém descobriu ainda por que eles não estão. Por que está difícil a situação? Porque não tem uma bala de prata. Entendeu? O carro é inteiro bom, né? A gente deu exemplo aqui. Tem 3 coisas que a gente sabe que era melhor, né? Eu acho que motor, o conjunto asa traseira, asa dianteira, assoalho, difusor e o DRS. Essas Então, 3 coisas a gente sabe que é melhor. mas aí, ó, eles teriam que fazer o seguinte: eles teriam que descobrir. O DRS eles sabem, que é o negócio da asa estolar. Isso. Vão falar: não pode mais a asa estolar. Bom, mas vai continuar. Tem os sistemas redundantes, né? Aí vai continuar o outro. Aí eles vão ter que pegar o motor e falar: bom, o que tem nesse motor que faz ele andar mais? E aí eles vão ter que ver. É difícil. Pessoal. É difícil, é muito difícil. Deixa eu só voltar uma coisa que ele falou, uma coisa aqui, o Cleberson, na pergunta anterior, no finalzinho que eu tinha lido, que o único jeito de não errar na Ferrari é fazer igual o Sainz e começar a andar no ritmo seguro, estilo Latifi. Olha, Cleberson, isso não é muito longe da verdade. Só tira o estilo Latifi. Que aí é só andar devagar, né? Porque aí ele andava devagar, né? Andar no ritmo seguro é uma coisa, andar devagar é outra. Exatamente. Né? Eu acho que, assim, tem que andar no ritmo seguro para o carro. Se o carro é arisco, não adianta você... Quando você quer arriscar, arrisca num lugar onde você não vai se dar mal. Num lugar onde não é curva de alta, tem uma boa área de escape. Aí você arrisca um pouco mais nesse lugar aí. Entendeu? Porque o máximo vai acontecer você perder um tempo. Ou dar uma rodada e conseguir voltar. Agora, se você tem um carro arisco que vai rodar nas curvas e vai arriscar nas curvas de alta, nas freadas de 300 que o cara tem que frear para 60, para ir fazer a curva, se você começar a arriscar nesses lugares, a chance de você dar um porrão atrás do outro é enorme. Então é isso, mas andar no ritmo seguro, você não está longe da verdade, não. É isso aí. Opa, saiu aqui. O Thiago M79. Gostaria de saber de vocês o que achariam se a Pirelli colocasse à disposição de todas as corridas a gama mais macia de pneus, somente C4 e C5. Eu acho que dessa forma, com um desgaste maior de pneus, geraria uma movimentação maior na corrida. Eu gostei da ideia dele. Mas aqui, posso falar? Geraria, com certeza geraria. Mas vocês lembram em 2011, quando a Pirelli entrou? Também era assim, o pneu desgastava muito, o cara parava 5 vezes no box. Também era um saco, entendeu? Eu não sei, eu não gosto muito dessas coisas muito artificiais, assim, sabe? Eu preferiria que tivesse um pneu que não precisa... Acabou esse negócio de trocar pneu obrigatório.
Entendeu? O cara bota um pneu lá e se ele fizer a corrida inteira com o pneu, é isso aí mesmo que tem. Isso aí seria o ideal. Seria o ideal. Isso aí seria o ideal, entendeu? Pode trocar pneu? Pode trocar pneu, tá liberado. Só não é obrigatório usar todos os tipos de pneu. E o cara pode, se ele quiser, ele faz a corrida inteira com um pneu só, porque aí os caras vão se resolver na pista. Esse negócio de parar no box, porque tem que parar no box, porque gera uma movimentação, gera uma confusão danada. Aquelas corridas de 2011 lá, que os caras paravam 6 vezes no box. Porque com 6 voltas o cara tava entrando no box para trocar pneu. Um saco aquele negócio, pelo amor de Deus. Sabe que essa pergunta me trouxe uma lembrança agora? Quando eu era pequeno, e primeira vez que eu fui com meu pai não entendia nada, né? Meu pai me levou porque era a primeira vez no Brasil. Porque você entendia, né? Aí você explicava para ele. Depois, aí tinha meu tio que gostava e manjava e guiava que nem um monstro, né? E eu fazia às vezes eu fazia umas perguntas para ele. E uma das coisas que eu perguntei para ele uma vez foi assim: ô tio, por que o Emerson, né? Ele, no final das corridas, ele vai para cima dos carros, porque ele não faz isso antes. Por que ele deixa fazer? Ele faz propósito, é para dar emoção, não sei o quê. Aí me explicou, não. Porque o Emerson, ele preserva o carro, né, até os primeiros 2/3 da corrida, e no último terço da corrida, ele tem mais carro que os outros. Ele tem mais pneu que os outros, entendeu? Principalmente pneu. Naquela época não tinha troca de pneu, né? Naquela época você largava com o pneu e ia com ele. Só tinha um tipo de pneu. Na década de 70 só tinha um tipo de pneu. Era um pneu para aguentar a corrida inteira. Só que o pneu desgastava também. Por isso que os caras andavam tanto de lado. E o carro também, né? O carro gastava. Desgastava, não aguentava. O motor também não aguentava. O motor não aguentava. Hoje em dia, cara, você vê que os caras fazem melhor volta na última volta da corrida. Quando que você ia imaginar que isso pudesse acontecer lá nos anos 80, 70? Impossível. Impossível. O motor já estava aqui, ó. Motor eles punham o motor novo para a corrida. Aguentar uma corrida, 200 km, 300 km, e o motor acabava. Então, mas isso é outra época, né? É outra época. Então ele me explicou isso, Alice. Ele economiza motor, ele economiza pneu. Quando chega no terço final da corrida, você vê os caras tudo de lado, e ele não está de lado, ele está redondo e está 1 segundo mais rápido que todo mundo, e aí vai passando os caras, entendeu? Não é que ele faz de propósito. Aí eu comecei a entender essas coisas, entendeu? Se um dia tiver paciência, nós estamos entrando aí no mês das 500 milhas, né? A vitória dele de 93 nas 500 milhas do Emerson é assim. Os caras se matando lá no meio da corrida, Mansell, Al Unser Jr., Bob Real, mas os caras, bicho, passando colado no muro, o Mansell dando toque no muro, e o Emerson ali, 11º, 12º, aí 8º, cara, nas últimas 50 voltas, só ele tinha carro, os caras tudo andando de lado, e ele lá, ó, liderando a corrida, tranquilo. Pôs uma volta nos caras. Incrível. Ó, vamos lá. O Aura Drummer. Grandes Loucos, um confrade levantou uma bola boa nos comentários. A diferença entre Pérez e Verstappen pode ter sido agravada na corrida por conta do desemborrachamento da pista, por causa da chuva, né? E, consequentemente, aumento da dificuldade de trocar o carro. Ele está perguntando aqui, de tocar o carro? Mas a chuva caiu para todo mundo, né? O que ele está dizendo aqui é que com a pista mais lisa, a técnica do Verstappen apareceu mais. É uma também. Mas assim, a pista está lá. É uma emborrachada para todo mundo. Aí choveu. Aí a borracha foi embora para todo mundo. E aí? Então, aí quem segura, quem consegue. Mas aí o Pérez é muito bom nisso, tem essa, né? É uma das qualidades do Pérez é andar redondo. Por isso que eu não entendi o primeiro stint dele, meu. Foi lento, né? Stint, até agora. Foi lento demais. Pra quem tava com o pneu médio, né? Se ele pegasse esse pneu médio e fosse... Porque ele parou na volta 20, né? Se ele tivesse conseguido pegar esse pneu médio e chegar lá na volta 35, com aquele ritmo, ele falar, aí, ó,
Já vi vantagem, porque ele ia colocar o pneu branco mais ou menos, né? Isso. Mais perto ali do que o Verstappen. E aí teria pneus em condições parecidas, né? É. Mas não, ele ficou andando devagar e parou cedo. E parou cedo. Eu não entendi isso aí, meu. O primeiro stint dele foi... Ele perdeu a corrida no primeiro stint, eu acho. Foi exatamente. Não, a gente comentou aqui, na 10ª volta já dava para saber que o Verstappen ia ganhar a corrida. Isso. Né? Muito bem. O Equity Seeker, ele faz 4 perguntas. Deixa eu pensar. Tá bom, vamos lá. Qual seria o papel do Gil de Ferran na McLaren? O Gil de Ferran, ele vai para a McLaren, sai da McLaren. Vai para a McLaren? Vai para a McLaren? Sai da McLaren. Impressionante, né? Impressionante. Vai ser tipo o Nick Lauda? Acho que não, né? O Nick Lauda era mais conselheiro, o Gil vai mais na parte técnica, né? Isso. Além do que o Nick Lauda era também dono da equipe, tinha 10% da equipe, que eu saiba o Gil não vai ter. Funcionário. Mas o Gil, ele deve ter alguma coisa. Ele deve não. O Gil é um cara muito inteligente. Ele tem alguma coisa ali, porque chamarem ele de novo é porque ele tem a acrescentar. Mas não é o mesmo papel do Nick Lauda. Muito bem. Aquele rumor de que o Cristiano da Mata seria chefe de equipe na Audi caiu por terra? Sim, caiu. Você não pega um Cristiano da Mata que está há trocentos anos parado, sem fazer nada. Não fazia sentido nenhum esse boato, né? E coloca ele como chefe de equipe da Audi. Por qual motivo? Entendeu? Não dá para justificar, não tem justificativa. Não dá mesmo. Esse aí realmente, esse rumor aí, acho que é rumor mesmo e pronto. Até concordo com os pilotos da Fórmula 1B darem passagem para os da Fórmula 1A. Mas o que vi em Miami foi uma ausência de disputa entre os próprios pilotos da Fórmula 1B, exatamente. Foi frustrante ver diversas vezes um piloto nem ao menos se posicionar no meio da pista na reta oposta, simplesmente dar o lado de dentro sem criar qualquer dificuldade. É tão desvantajoso assim defender a posição na Fórmula 1B? Então, aí uma boa pergunta do Equity Seeker. O Equity é o seguinte, vou falar de novo. O pneu da Pirelli, ele suja muito a pista, aonde não é a linha de corrida. Ele vai voando pedacinho de pneu para o lado. Entendeu? Então, sair do traçado numa pista verde é bem perigoso. De qualquer maneira, eu concordo com você. Alguns defenderam posição. Entre eles, o Magnussen. O Magnussen defendeu posição. O próprio Sérgio Pérez, quando chegou o Vespa nele, ele defendeu as 2 vezes. Só que ali ele já estava muito na frente dos outros, né? Tipo assim, ele não ia perder nenhuma posição por estar brigando com o Verstappen. Não ia perder, mas ele defendeu. O Magnussen defendeu. Outros não defenderam. Uma hora o Vespa, você vê, estava o Magnussen disputando, acho que com o Leclerc, o Vespa passou os 2 por dentro. Sim. Ali não foi que eles facilitaram para o Vespa. Ali é o exemplo que a gente está dando. Você, quando está disputando posição, você fica mais lento. Os 2 ficam mais lentos. Então, eles estavam mais lentos, os 2. O Vespa foi por dentro e passou os 2. Então, acontece isso, entendeu? Agora, criar alguma dificuldade, eu concordo com você. Até falei para o Bruno. Eu acho que não precisava ser na primeira freada, entendeu? Até por uma questão psicológica. Até para o Vespa, a próxima vez que estiver chegando naquele cara, fala, deixa eu escolher um lugarzinho melhor aqui para passar o cara, porque ele não vai abrir. Ele vai... Também não é que ele vai jogar o carro em cima de mim, mas ele não vai abrir, entendeu? Então, o que parecia é que estavam abrindo, entendeu? Eu sou o primeiro a falar que o cara, quando é muito mais lento, não deve ficar disputando posição. Dei até o exemplo, falei que o cara que está na frente abre, que está disputando com aquele cara que está lento, né? O cara que está na frente dele abre, o que está atrás chega. Então, eu entendo o cara não disputar a posição com um carro muito mais rápido. Mas, pelo menos uma freadinha, eu acho que tem que falar, não, peraí, calma, espera a próxima aí, eu não vou tirar o pé também, entendeu? Espera a próxima reta aí você passa.
Não precisa chegar e querer passar por cima, também não precisa. Porque também ele não vai perder muita coisa, vai perder um décimo, entendeu? Alguma coisa assim. Abaixo ao DRS, abaixo ao DRS, lanço aqui a campanha. Abaixo ao DRS, abaixo ao rádio. O DRS. Rádio. Você tem DRS? Beleza, vai por fora. Então cancelem o rádio, porque aí não fica aquele engenheiro, deixa eu passar, porque o seu delta vai ser não sei o quê. Porque aí entra a adrenalina, né? O cara não vai querer perder a posição porque ele não quer ser ultrapassado, que é diferente. Vou falar uma coisa, se fizessem isso, tirar o rádio, o que é melhorar as corridas? Nossa Senhora. As pessoas não imaginam, né? Eu acho que talvez melhorasse mais do que se tirasse mais do que qualquer outra coisa. Na boa, cara, sinceramente, se vocês não quiserem tirar o DRS, não tira, mas tira o rádio. Tira o rádio. Tira o rádio. Mas não é tirar igual eles fizeram uma vez, censurar, não. Tipo assim, você pode falar tal coisa, mas não pode outra. Não, é tirar, acabou. É o equipamento. Pega o equipamento, o rádio, tira do carro. O carro vai para a pista sozinho, só ele. Isso. E outra coisa. Pode pôr o seguinte: põe uma luz grande amarela para avisar o piloto que tem bandeira amarela. Isso, aí tudo bem. E põe uma luz vermelha para avisar que ou quebrou. Ou é para ele parar o carro ou tem bandeira vermelha? Não, tem aquele painelzinho lá, aí bota a mensagem, quebrou o motor, não sei o quê. Mas não pode botar mensagem de rádio ali, não. Senão, porque do jeito que os caras são, eles vão inventar um código, né? Tipo, sem rádio. Nada. Não dá mais para falar. Acabou. Rapaz, eu lanço essa campanha. E a última pergunta aqui dele, Adalto, vocês conhecem algum trajeto para se fazer no estado de São Paulo para amaciar um carro 0 km? A terceira... Ainda existe isso, amaciar carro? Eu achei que isso já estava fora. Amaciar, tranquilo. Eu não sei onde você mora. Se você morar aqui Eu fiz muito isso. Se você morar aqui na cidade de São Paulo, eu pegava a Bandeirantes e depois a Anhanguera até Campinas e voltava. Sei. Não é muito tempo, não é muita coisa, mas dá uns 250 quilômetros e de volta. Você vai para Campinas. Na época tinha um lugar muito bom, perto assim, da entrada da cidade, onde a gente comia um sanduba, uma delícia, puta que sanduba que era aquele. Tomava um cafezinho e voltava. Dicas de turismo com Adalto Silva. Fiz isso muito com amigos meus, até com a namorada. Sei. Fiz muito isso. Hoje eu não sei se esses lugares existem ainda, acho que não, mas dá para ir até Campinas e voltar. A estrada é muito boa. A própria estrada que vai aqui para Imigrantes, tudo à noite, né? Então não vai de dia, porque de dia, vai ter trânsito, vai ter polícia para cacete, entendeu? Tem que ir de noite e com antirradar de preferência. Tá? Parou. Chega, cancela. Vai com antirradar e vai de noite. Ele não falou isso, viu, gente? Isso é no sentido figurado, tá? Você tá respeitando. Vamos lá. Toto Horner. Escolham a critério de vocês um carro de qualquer época da Fórmula 1 que consideram muito bom. E também um carro considerado horroroso, péssimo, que gostariam de ter guiado. Assim poderíamos saber como realmente era o comportamento e desempenho. Um carro muito bom e um carro muito ruim que você queria ter pilotado de Fórmula 1. Olha, na minha opinião, o melhor carro de Fórmula 1 da história da Fórmula 1 foi a Williams de 93. Mas eu não sei se era esse que eu queria ter guiado. Eu acho que eu preferia ter guiado a McLaren de 88, que era um monstro aquele carro. Era monstruoso o carro. Ele tinha muito motor, pouco downforce, a aerodinâmica ainda era incipiente. Até a eletrônica, que estava começando ainda. O carro era muito mecânico, dependia demais do piloto. Então, eu acho que eu gostaria de guiar aquele carro. O Hamilton, quando guiou aquele carro, saiu do carro e falou: não tem nada como isso. Nunca guiei uma coisa assim, ele falou. Isso aqui é uma coisa absolutamente animalesca. Fazer uma corrida com isso aqui inteira, disputando posição, deve ser do outro mundo. Então, esse carro eu gostaria de ter guiado. E uma cadeira elétrica? Cadeira elétrica? Puta, tem tanta cadeira elétrica. É que é difícil, porque ninguém quer dirigir uma cadeira elétrica, né? Cadeira elétrica tem muita, meu. Puta, meu.
Por exemplo, o carro dessas 3 equipes aí, últimas aí, que entraram e saíram da Fórmula 1, que era a Marussia... Sei. Você queria andar naquilo? Pelo amor de Deus, Adal. Não. Fala a Copersucar aí, só. A verdade, a Copersucar. É que homem é o década de 70, hein? Então, mas é isso. Copersucar com um efeito solo. Aí, pronto. Copersucar de efeito solo. Que era um lixo, né? Que era ruim. Era a pior de todas. Foi em 79, né? Que foi praticamente decretou, né, o fim da Copersucar. Não, vamos fazer um especial sobre a Copersucar esse ano. Preciso ler mais, né? Evidentemente, mas a gente vai fazer. E que ano que o Emerson chegou em segundo aqui? Foi em 78. 78. Aí para 79 eles contrataram um projetista lá que fez aquele carro que parecia um Concorde, né? Um lixo, né? Carro, uma porcaria. Nossa Senhora. Acabou com a Copersucar, muito bem. O Hot Lap, o regulamento de efeito solo era para ter iniciado em 2021 e foi adiado. Sabe-se que as equipes começaram a trabalhar nesses carros bem cedo. Até julho de 2021, James Allison era o diretor técnico da Mercedes. Acham que este conceito atual da Mercedes foi criado por James e o Mike não soube desenvolvê-lo? Foi criado por eles todos, juntos. Não só por esses dois. Foi criado por uma equipe de engenheiros. Eu já expliquei isso antes aqui. Eles convenceram o Toto Wolff. E o Toto Wolff tem que confiar nos caras, porque senão tem que mandar os caras embora. Entendeu? Então, os caras foram lá, falaram, nós vamos... Esse conceito aqui, nós vamos... É difícil, mas nós vamos fazer esse carro. Ele vai ficar 1 segundo mais rápido que um conceito normal aqui de carro que a maioria vai fazer aqui. E depois a gente viu que a maioria... Errou, miserável. Erraram. A maioria também não tem conceito igual. O conceito da Ferrari não é o mesmo da Red Bull, entendeu? São diferentes. Mas o da Mercedes eles erraram, porque até hoje, quase um ano e meio depois, estou exagerando um pouquinho, uma temporada e 5 corridas depois, eles não conseguiram fazer funcionar ainda, né? Então erraram. Só porque eu estou falando isso, agora é Imola, que vai trazer a mega atualização. Vai que Imola, o carro ganha aí 7, 10. Mas eu não acredito nisso, não. Eu já passei da fase de acreditar nisso. E a orelha vai fazer assim. Mas, entendeu? Então, eu nunca duvido da Mercedes. Eu também nunca duvido, mas esse salto aí, eu já passei dessa fase. Seria uma surpresa enorme. Seria. O Adriano Aguiar. Alguma possibilidade da Ferrari conseguir chegar perto da Red Bull? É assim, Adriano. Na hora que acaba o TL3, eles estacionam ali no parque fechado. Não, na hora que acaba a classificação, eles estacionam ali no parque fechado. Se o Leclerc ou o Sainz conseguir manobrar assim, pertinho e parar do lado de um carro da Red Bull, aí vai chegar perto. Né? Sacanagem. Ou então, se sortearem o box, também tem essa possibilidade. Sorteou o box. Aí o box da Red Bull tá aqui e o da Ferrari... Já é um do lado do outro. Do lado? Então já chegou. Aí. Porque de acordo com a colocação do ano passado, o Ferrari foi segundo ano passado. O box é do lado, já chegou. O primeiro box ali, que é o último, é o da Red Bull. Depois, antes é o da Ferrari e antes é o da Mercedes. Então já tá do lado. Não sei por que vocês estão falando isso. A Mercedes deve estar estranhando, né? Porque passou 8 anos no último box ali. Primeiro para sair. E agora está no terceiro, né? Então, olha, o Adriano, fora a sacanagem aí do jornalista, que é um cara maldoso mesmo, você vê até no rosto dele, cara... Ferrarofóbico. Ferrarofóbico, entendeu? A possibilidade sempre existe, mas a possibilidade... Ele deve estar falando em corrida, evidentemente, né? Porque geral, a classificação já fez até a classificação está perto. Olha. Ele está falando em corrida. A possibilidade existe, mas é muito improvável, entendeu? É muito difícil. Esse ano. Eles devem estar quebrando a cabeça lá, já neste momento, por causa do ano que vem.
que eles já estão começando agora, já começaram até em abril, né? É abril que começa. É abril que você começa a pensar, projetar no carro do ano seguinte. Então, eles já estão há um mês ou 15 dias, já estão lá pensando no carro do 2024. Esse carro desse ano, em corrida, existe a possibilidade, mas é muito remota, meu. Entendeu? É remota. Então, é melhor não contar com isso. E se acontecer, numa eventualidade, é uma belíssima surpresa que você vai ficar feliz, entendeu? Porque se você ficar esperando que vai acontecer isso não acontecer, você vai ficar frustrado. É isso aí. O Sick Header pergunta o seguinte, ó. Adalto, a Fórmula 1 tem um problema. Vamos ver. Pois das 10 equipes, só 4 fabricam o próprio motor. 6 compram o mesmo das demais. E as 10 fabricam o seu chassi, embora só 3 ou 4 tenham condições técnicas de fazer um chassi competitivo. O que a Fórmula 1 pode fazer para atrair mais fornecedores de motor, mas sem equipes próprias? E o que ela pode fazer para simplificar o chassi para que as equipes com menos grana consigam fazer um carro que não ande só no fim do grid? Proibir que um fabricante de motor tenha uma equipe própria ajudaria ou atrapalharia? Não vai acontecer. Não. Criar 3 campeonatos, o de construtor, de motor, de chassi, de piloto, seria um caminho? Sick Header, você lembra? O Sick Header é bem antigo, não, Torres? Chamou de velho. Eu achei um absurdo. Ele participava do fórum, que não existe mais há 5 anos. Ou mais. Ele participava lá no começo. Então, ele tem uns 20 anos de Autorrace. Sim, que você não lembra da Fórmula 1. Eu não sei quantos anos você tem, mas não deve ser. Ele não é moleque, ele deve ter a tua idade, talvez um pouquinho menos, não sei. É um velho, vamos falar a verdade. Você não lembra da Fórmula 1 ter, numa classificação, entre o primeiro e o último, 2 segundos. Você não lembra disso. Então, tudo que eles estão fazendo. Tanto é que chegou, o resultado é esse. É a segunda corrida seguida. Aconteceu isso em Miami. Não, no Azerbaijão também. Com aquela reta de 2.200 metros aconteceu isso. Né? 2 segundos de diferença do primeiro para o último. Então, a diferença é muito pequena. O problema é o mesmo da Fórmula 1, desde que a Fórmula 1 existe. O que faz a diferença na Fórmula 1 são os detalhes. Entendeu? São os detalhes. Então, a não ser que você coloque monomarca, um chassi monomarca, com um ou no máximo 2 fabricantes de motor para todo mundo, e aí você tem uma Fórmula Indy mundial. Fórmula Indy. Fórmula Indy assim, por isso que é mais competitiva, por isso que as corridas são mais movimentadas, por isso que às vezes ganha um cara que é de uma equipe pequena ou média, é por isso que lá ganha. Por causa disso. Entendeu? A equipe conseguiu um acerto espetacular para aquela pista, naquele momento, naquelas condições. O piloto gosta daquela pista. A gente teve um piloto na Indy chamado Brian Herta, que quando ia para a Laguna Seca, ele era o Senna. Ele era o Ayrton Senna. Porque ninguém pegava ele lá, só o Zanardi pulando por cima dele, no saca-rolha. Conseguiu isso, entendeu? Então, não tem como. Cada um fabrica seu carro, você tem 6 motores, né? É bastante. 5, né? Vai ter 5 agora, porque vai entrar a Ford. A Ford. Então você. Não, vai entrar a Audi. Audi. Você vai... Ford vai entrar depois, né? Você vai... E Red Bull. Então você vai ter motor Red Bull Powertrains, Mercedes, Ferrari, Audi, Honda e Renault. 6 motores. Você nunca viu a Fórmula 1 com 6 motores também. 6 motores. Entendeu? Então você vai ter 6 motores. O motor que... Tudo bem. Você pode dizer que o motor Mercedes vai melhor no carro Mercedes do que no carro McLaren. Pode até ser que sim, mas não por causa do motor em si, porque o motor é exatamente igual. A diferença é que, como eles fazem o carro em volta do motor. Só que nesse regulamento nem isso é. Hoje eles fazem o carro em volta do assoalho.
Hoje o carro é feito em volta da... A primeira coisa que eles pensam hoje é o assoalho. E vão fazer o carro em volta dele. Antes era o motor. Antes, quase a vida inteira foi assim. Mesmo na época da eletrônica, da suspensão ativa, mesmo na época do primeiro efeito solo, porque a Ford fornecia para quase todo mundo também, né? Dos 30 carros do grid, 21 com motor Ford Cosworth. Então, hoje é no assoalho, entendeu? Então, quem tiver o assoalho melhor por efeito solo e fizer ele trabalhar bem, não é também só ter o assoalho bom. Pode ser que o assoalho da Ferrari seja muito bom. Deve ser bom, inclusive, porque o carro é muito rápido de classificação. Ele tem que trabalhar direitinho com a asa dianteira e com o difusor para não desgastar tanto o pneu. E a suspensão, né? Então, olha quanta coisa. Você começa já a falar Comecei a falar em assoalho, já fui para a asa dianteira, já fui para difusor, agora estou falando em suspensão. O problema é trabalhar tudo isso junto. É isso que a Red Bull consegue fazer. Tudo isso trabalha muito bem junto. Entendeu? Então, isso. As outras têm que conseguir. Isso não é fácil. Não é fácil. Muito bem, vamos lá. O Ivan. Grande Adalto e grande nervosinho, Ale. Eu sou nervoso. Nervoso. É um ferrariofóbico. Eu não sei de onde tirou isso, mas tudo bem, vamos lá. Vi pelas redes sociais que a audiência em Miami foi baixa em relação ao ano passado. Se vocês sabem se é verdade, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Foi baixa porque o cara de Miami ficou muito ganancioso, né? E pôs o ingresso mais caro da história da Fórmula 1. Mas ele não está perguntando, não é da televisão, não? A televisão também foi baixa, só que a televisão é o seguinte, não tinha sido boa também no ano passado, porque é na hora do futebol. O GP dos Estados Unidos aqui no Brasil é muito difícil, porque ele é no horário do futebol, né? Não é no horário da manhã. Então, quem assiste basicamente somos nós, que somos fanáticos por Fórmula 1. O povão não assiste. O cara que é corintiano, flamenguista, cruzeirense, se o time dele estiver jogando... E o cara é fanático. Mesmo se não tiver, viu, Adalto? O cara assiste futebol até se não for do time dele. Agora, uma coisa é verdade, né? A audiência deve ter caído também porque tá menos interessante. Tá menos interessante, não tem dúvida. Não tá menos interessante. Mas aí, infelizmente, não tem muito o que a gente fazer. Eu tenho dito aqui, a Fórmula 1 baseou muito, tá se baseando muito em 2021. 2021 é fora da curva, hein? É fora da curva. 2022 só que já também foi muito pior e agora tá sendo o que a Fórmula 1 sempre foi. Mas, por outro lado, é muito ruim que tantas pessoas tenham vindo em 2021 e agora estão se deparando com uma realidade que é diferente da que trouxe elas, né? Exatamente. O ideal era que tivesse alguma disputa, mas não vai ter. Esse domínio da Red Bull aí, gente... Não é bom. A Fórmula 1 tem que... mas os fanáticos vão falar, mas a Mercedes dominou. Sim, não tinha a audiência que tem hoje. Não, mas também não era bom. Quem disse que era bom? Também não era bom. Era bom, E era uma época que também só os fanáticos viam, né? Por que vocês acham que a Globo não quis mais ficar com a Fórmula 1? Então. Por causa de $1 milhão a diferença foi. $1,5 milhão. Entendeu? Por causa disso. Aí a Bandeirantes pegou a preço de banana, viu? Eles não cobraram a mesma coisa da Globo, sabia? E deram sorte com 2021, né? Porque senão já teriam pego o normal aí, que é isso aí. Mas em 2021, várias vezes eles foram no primeiro lugar, muitas vezes foram no segundo lugar, e agora já não está acontecendo mais isso. Eles estão no quarto lugar agora. Né? Mas se não for competitivo, não adianta, entendeu? Quem veio vai embora, porque vai ficar... Cara, se a pessoa não é automobilismo fanático, ela gosta de competição, vai sentar lá para ver o carro desfilando. Vai sentar lá para ver, igual a gente viu em Miami, os caras abrindo para o outro passar, porque eu tenho que manter o meu Delta aqui. Vai pro inferno. Então, mas isso é um problema que a Fórmula 1 tem que resolver, né? Não são as equipes fazem o que elas podem fazer de melhor, que é extrair o máximo de desempenho possível do carro. Então, durante alguns anos foi a Mercedes, durante uns anos atrás foi a Red Bull, depois antes a Ferrari, agora é a Red Bull de novo. A Fórmula 1 é que tem que encontrar uma maneira de equalizar isso aí. Como? É o que nós falamos aqui, não sabemos, mas que tem. Porque senão a galera não vai assistir, entendeu? Não adianta. Se for chato, não vai assistir. Já é um esporte longo. 2 horas de corrida, já é muita coisa.
sem acontecer nada. Então, precisa acontecer. Precisa acontecer. Márcio Kajima, sempre com grandes conteúdos e ótimas divergências aqui no Loucos. Muito bem. Gostaria de saber se o modo de tornar as corridas mais parelhas, com um custo menor aparente, seria o de liberar uma combinação mista de pneus, por exemplo, macios na frente e duros atrás. O que vocês acham? Teriam outras sugestões? Eu sou a favor de liberar o pneu para o cara usar do jeito que ele quiser. Eu também. Inclusive, não precisar trocar, se não quiser. Eu sou a favor. Você sabe que isso já aconteceu. Já aconteceu. Antigamente era assim, né? Isso, já aconteceu. E dava muito certo. Tinha piloto que usava pneu diferente no carro. O Senna fez isso na Hungria, né? Isso. A Hungria aí, 91, 92, uma coisa assim, ganhou a corrida lá fazendo isso. Corrida lá sim, entendeu? Então, eu sou a favor também. É uma coisa que ajudaria, porque nem sempre os mesmos pneus são melhores para equipes diferentes. Uhum. É isso aí. Will Almeida, sabemos que o W13 e o W14 não são bons carros. O conceito do side pods tem sido sempre acusado como um dos principais problemas desses dois carros. Mas se vemos o copo meio cheio, apesar de ser essa desgraça que foi, esse conceito ainda conseguiu ser melhor que a maioria das outras equipes. Será que a ideia não foi tão ruim assim? E até teria chance de, se do outro lado tivesse o Newey, esperando para ver as modificações para Monza, deve ser Imola, né? E ver se essa carroça vira um carro de verdade. Será que ainda dá tempo de acertar o curso? É o que estão tentando, né? A ideia seria agora um chute, como o Bruno falou, a gente acreditou várias vezes. Eu sou uma pessoa que nunca duvido da Mercedes, porque eles ganharam 8 títulos seguidos, e não era só o motor, né? Não era só o motor. A Ferrari teve motor melhor 2 anos e não ganhou, entendeu? Inclusive fora do regulamento, um dos anos o motor era fora do regulamento, né? E não ganhou, então não era só o motor. Então a Mercedes é uma organização de excelência que eu nunca duvido, mas que é muito difícil, principalmente esse ano. É muito difícil, mas eu não duvido. Muito bem, Eni Grobi, grande Bruno Katayama e Pierre Adalto Martini. Eu acho que ele deve estar falando aqui do Pierluigi Martini. Pierluigi Martini? Mas por que eu seria o Pierluigi Martini? Você é ruim pra caramba, por isso que eu falo. Nesse último grande prêmio me incomodou muito o Max passar todos com muita facilidade. Me incomodou ainda mais os comentaristas falando que os pilotos estavam certos em abrir para ele não passar. É verdade. Os comentaristas da TV brasileira, que são pilotos, né? Eles acham fantástico. Não, tá certo, que é isso, ficar brigando, né? Nem parece que o cara é piloto, né? Vamos lá. Mas que eles usam aquele raciocínio que nós usamos também. Né? Não, eu uso esse raciocínio contra a minha vontade, porque é a lógica, mas eu não gostaria que fosse assim. Eu também mas eles poderiam, como pilotos, discutir isso, mas não pode, né? Porque aí vai espantar a audiência. Isso é. Ai, a audiência vai embora. Ai, meu Deus. Tem que discutir isso. Tem que discutir, claro. Tem que ajudar a audiência a entender que a Fórmula 1 precisa mudar essas coisas, porque senão vai acontecer isso. Incomoda o Eni, incomoda todo mundo. Ninguém quer ver uma corrida em que não tem competição por uma opção dos pilotos, que é pior ainda, né? O cara opta por não competir. Fala, não, eu não vou competir com esse cara porque eu vou perder tempo. Isso é um absurdo. Seria a hora de começar a assistir a corridas de autorama? Pois assim cada um anda no seu trilho, não precisaria mais brigar por posições. Imagina se o Senna pensasse como esses pilotos de hoje, segurando o Mansell em Mônaco, ou o Alonso segurando o Hamilton na Hungria. O Alonso segurou o Hamilton na Hungria porque ele queria garantir a vitória do Ocon. Foi. Da equipe, né? Por isso que ele segurou. Se o Ocon não estivesse na frente e o Alonso fosse perder tempo naquela briga ali, gente, ele teria deixado passar. E vamos falar duas coisas do Alonso nessa prova da Hungria, né? O Alonso é o seguinte, ele estava com um acerto que o carro era muito bom de reta e não era bom de curva. Hungria é uma pista estreita, a pista mais estreita da Fórmula 1, fora Mônaco, é a pista mais estreita da Fórmula 1. Então, você segurar um cara mais rápido que você, a volta inteira, você segura, sem problema. Menos na reta, só que na reta o Alonso tinha porque o Alonso não tinha asa, estava com pouca asa. Uhum. Então, na reta, o Hamilton não conseguia passar,
porque o Alonso tinha pouca asa. Quando chegava nas curvas, o Alonso não deixava o Hamilton passar. Então, mas mesmo assim, não pode tirar o mérito do Alonso, que segurou lá uma 7, 8 voltas, né? E o Senna aqui com o Mansell que ele deu exemplo era outra época, né? Ali não tinha esse negócio, né? Ali era você contra o seu adversário, né? Não tinha cronômetro, esse negócio, o cara não ia deixar passar mesmo. Então... Outra coisa é que a Fórmula 1 tinha que chegar na Pirelli e falar: o seu pneu não pode ficar soltando pedaço para o lado. Entendeu? O seu pneu tem que formar um trilho, que nem nas outras categorias. Quando olha de cima, você vê um trilho preto. Olha na Indy, olha na NASCAR, olha onde você quiser. E você vê um trilho preto. O preto é a borracha do pneu, né? Ela fica no trilho onde o carro passa. Na Fórmula 1, você vê um trilho mais claro onde o carro passa. Porque os pneus vão para o lado. Entendeu? Então, isso não poderia acontecer. Entendeu? É isso aí. O nosso produtor aqui, o Léo, faz uma pergunta aqui, ó. Grande Adalto e Bruno, citem os 5 carros mais bonitos da Fórmula 1 e os 5 mais feios. Começar com o Bruno. Eu? Cara, eu tinha uma lista desses carros mais bonitos, agora eu esqueci. Mas sabe um carro que eu acho maravilhoso, o pessoal me xinga e tal, mas desculpa, eu acho. Era a McLaren de 95, que era aquela que tinha 2 asinhas, sabe? Eu acho bem bonito. Assim, mais lindo aquele carro, o pessoal me xinga. Que absurdo! Carro West? Não, ela ainda era Marlboro. Ela tinha foi a primeira McLaren Mercedes, né? A McLaren do Mansell, pô. Tem uma McLaren West que é linda também. Bonita também, aquela McLaren de 98, né? Bonita. Isso. O Benetton de 95, bonito também. A Williams de 94, que o Senna correu, bonita também. Lotus, para mim, Lotus. Que aí você já vai mais atrás, né? A Lotus preta e dourada. Preta e dourada, tanto a do Emerson quanto a do Senna, e quanto a do... talvez a que eu acho mais bonita mesmo é a do Mario Andretti, a 78. Mario Andretti. Que tinha o primeiro carro com efeito solo. Carro maravilhoso, limpo, né? Maravilhoso. Então, eu sou muito Lotus. Tem uma Ferrari da década de 90, que de frente parecia um caça. De 92. Nossa, que coisa ali. Não andava nada, né? Um lixo, mas era bonito. A Ferrari também. A Ferrari primeira do Schumacher, de 96. Lindo carro, maravilhoso, muito bonito. Então, também um lixo. Teve uma Copersucar que era bonita pra caramba. A prata ou as amarelinhas? Amarela, acho. Amarela. Só que eu não lembro de qual ano é. Entendi. Não lembro de qual ano é. E agora vamos para os 5 mais feios. 5 mais feios é o seguinte: pega todos os carros da temporada de 2009, joga num saco e balança. O que sair é esse. É o mais feio. Pode ser qualquer puta asa dianteira. Com aquela asona dianteira e a asinha traseira. Quando eu vi a foto de um carro desse a primeira vez, eu achei que era piada. Eu falei, não, isso aqui é piada. Isso aqui foi algum chargista que fez, tipo, pra zoar. É meme. É meme. O da Renault, então, parecia que era Lego. Você lembra? Parecia um carro de Lego. Sabe carro Lego? Esses aí, vou te falar. Tem um também, aquela temporada de 2014, a primeira híbrida, tinha um carro daquela equipe verdinha. Como chamava aquela equipe, meu Deus do céu? Era Lotus, né? Lotus Caterham. Que o carro tinha um cano, assim, que ligava na... Nossa Senhora, aquele carro também era de lascar, viu? Puta, eu ia falar alguma coisa agora, esqueci. Sabe o carro que eu achava bonito também? Um carro laranja, daquela que andava atrás também. Spiker. Não, antes dela. Arrows. Laranja, achava bonito aquele carro. Não, mas nós estamos falando dos feios já, os bonitos. Já estamos no feio, já estamos nos feios. Nos feios esses de 2009. Eu vou falar um aqui, ó, pode tacar pedra, mas eu vou falar. Aquela Tyrrell de 6 rodas, é a coisa mais horrorosa. Horrível. Nossa Senhora. Horrível. A pessoa que fez aquilo tinha que ir presa. Você tem razão. Um ônibus. Da cadeira elétrica. Não, um ônibus, horrível. Horroroso. E eu falei isso uma vez no Twitter, o pessoal veio me xingar. O carro histórico,
Fã de Fórmula 1 é assim, né? Não pode falar do Dodói. 4 rodinhas na frente, para que isso? Isso é carro de brinquedo? Aquele carro ali era uma piada. Feio. E era ruim também. Feio. Funcionava. Era muito feio mesmo. Nossa, carro feio do cacete, né? Tá bom, né? Falamos bastante carro. Falamos. Muito bem. O Leonvi. Retomar o uso da suspensão do regulamento antigo que era usado até 2021 poderia ajudar o grid a se equalizar novamente? Essa é considerada, eu não faço a menor ideia. Eu acho, já se fosse para liberar a suspensão, no mínimo tinha que liberar aquela freak. Aquela suspensão que pôde usar, acho que proibiram em 2015 ou 2016, não lembro agora. Ou foi 2017. Foi no final de 2016 para 2017. Aquela suspensão era muito boa. A suspensão freak era uma suspensão amarrada na outra. Então, o carro, uma conversa com a outra. Não é uma suspensão ativa porque não tem eletrônica nisso, né? É uma coisa mais física, né? É como se a grosso modo, se amarrasse um cabo de aço dos 4 cantos do carro, entendeu? Então, quando um lado levanta um pouco ou abaixa muito, o outro lá sente, entendeu? E o amortecedor, ele segura para ele não levantar muito, entendeu? Eu acho que tinha que liberar aquela suspensão, se fosse para liberar. Uma suspensão daquela iria muito bem. Melhoraria, sim. Ainda mais com o efeito solo. Melhoraria, sim, é verdade. Muito bem. O Edson Nascimento. Quando temos um safety car na corrida, como é determinada a velocidade que os carros podem andar antes de estarem aliados em fila? Aquela velocidade que eles têm que manter, né, antes de chegar no safety car. Como é que define aquilo? Aquilo já está pré-definido. Deve ser no briefing, deve passar, né? Isso, na corrida aqui, vai a velocidade delta, vai ser... Eu não sei se é isso ou se é uma velocidade fixa para todas as pistas de rua e para todos os circuitos diferentes. Não tenho certeza, mas é pré-definido já. É isso aí. Rio do Lima, comparando os carros dominantes da Red Bull do tetracampeão Vettel e a Red Bull do Max de 2021 para cá, podemos dizer que Vettel era melhor em volta voadora do que o Max, devido ao número de poles conquistada por eles? Boa pergunta, hein? Não sei, a resposta não é fácil, não. Mas a pergunta é boa. O Vettel fez muita pole, né? O Vettel só tá atrás em pole, só tá atrás do Hamilton e do Schumacher. Tá atrás do Senna? Vamos ver aqui, vamos ver. Então, terceiro. Vai falando aí que nós vamos verificar. Dá uma verificada aí. Realmente, o Vettel fazia pole à torta e à direita com aquele carro. O Vettel casou com aquele carro de uma maneira impressionante. O Vettel é o 4º piloto com mais poles na história da Fórmula 1. É muito, hein? É muito, então. Só atrás do Hamilton, do Schumacher e do Senna. Primeiro Hamilton com 103, segundo Schumacher com 68, terceiro Senna com 65 e quarto Vettel com 57. Rapaz, o Hamilton com 103. Esse recorde do Senna de 65 poles era um daqueles que a gente olhava e falava assim, não, esse aqui ninguém vai bater. Ninguém vai bater. Esquece. Você vê que o Schumacher, que ganhou 7 títulos mundiais, dominou a Fórmula 1 durante anos e anos e anos, bateu por 3. É pouquíssimo, né? É pouco mesmo. Esse recorde do Senna eu achava que é igual o recorde do Schumacher de vitórias, 91 vitórias, que eu também achava que ninguém ia bater. Mas é que o Schumacher teve um azar, né? Ele poderia ter feito muitas poles se não fosse o Senna. O Schumacher foi fazer a primeira pole dele depois que o Senna morreu. Depois que o Senna morreu, é verdade. Até o dia que o Senna morreu, o Schumacher não tinha feito nenhuma pole na vida. Nenhuma pole, Então, imagina, mas ele largou várias vezes em P2. Inclusive nessas 3 corridas de 94. Exatamente. Né? O Senna foi pole e o Schumacher foi P2. Ele podia ter feito já 3 poles só aí. Então, ele só foi fazer pole depois que o Senna morreu. É verdade. Muito bem, vamos lá deixa eu ver se é a última aqui. Última pergunta. Considerando o desempenho do Tsunoda, vocês imaginam que o que está acontecendo com De Vries seja nada mais... Fryer. Seja nada mais que uma bela amarelada?
A essa altura, o papagaio do nosso querido pirata deve ter pousado no Hans do holandês. Eu não acho que é amarelada, eu acho que é pressão mesmo. O cara não consegue andar, aí começa a querer andar mais com o carro. Isso. E começa a... Aconteceu com... Olha, vou te falar, eles tiveram muito mais paciência com o japonês, né, do que eles estão tendo com o De Vries. Tem as razões, o japonês foi a Honda que pôs lá. Então, que eles faziam experiência no carro dele, né? Isso, faziam experiência no Colocava carro dele. Lá... Ele se propôs a isso, ó, nós vamos colocar você aqui porque a Honda quer, mas nós vamos fazer, você vai quebrar pra botar cacete. Um motor de Honda Civic no seu carro aqui pra gente testar. Pode ser. Isso, pode isso. Ser, põe aí. Você vai quebrar muito, entendeu? Você vai ter que aguentar isso daí. Então, eles tiveram essa paciência com ele muito por causa disso também, entendeu? Com o De Vries, campeão da Fórmula E, campeão de mais alguma coisa, Bruno? Não sei, isso aí eu não sei. O De Vries foi bem nas categorias de base e foi campeão da Fórmula E, né? Pela Mercedes. Então, eles estão tendo pouca paciência com um cara desse. É a mesma coisa que se, por exemplo, não vai acontecer. Colocarem o Hamilton na Ferrari. Não vai acontecer. E depois de 10 corridas, o Hamilton chegar atrás do Sainz, 6 corridas, vão começar a falar, o Hamilton não presta. Entendeu? Não presta, não ganha corrida e também chega atrás do Sainz. Em 10 corridas chegou 6 vezes atrás do Sainz. O De Vries campeão da Fórmula 2, 2019. Então. Bicampeão da Fórmula E, 2020, 2021. O que mais? Então, isso o cara desse você tem menos paciência. Você tem pouca paciência. Porque o cara chega com expectativa. Né? Tudo na vida, quase tudo não, mas muita coisa na vida é expectativa, entendeu? E ele sentou na Williams no ano passado fazendo uma corrida, tudo bem. Foi na pista mais fácil da Fórmula 1, que é Monza. Mas é mais fácil para todo mundo, né? Só para ele. Só para a gente começou o programa falando do Ricardo, vamos terminar falando do Ricardo, né? O tweet do Fábio Campos aqui, ó. Fábio Campos participando do programa, mesmo que indiretamente, né? Mas ele coloca uma questão interessante aqui que a gente não tinha pensado, né? Diz que depois de Abu Dhabi, o Ricardo sentou no simulador da Red Bull e foi um desastre. Porque foi assim, irreconhecível e o Christian Horner nem disfarçou isso aí nas entrevistas que ele deu. Então, fica aí, né? Então, aí que eu falei no começo. Eu não sei se o Ricardo talvez vai tomar um pau do Japa, entendeu? Talvez não seja, né? Talvez não. O Japa melhorou e o Ricardo tá completamente sem confiança. Eu não sei não, viu, meu? Talvez Talvez seja só especulação mesmo, né? Talvez seja uma especulação que a própria Red Bull joga na mídia só para dar uma movimentada no nome. Será que não? Pode ser. Porque eu vou falar uma coisa para você, sinceramente. Se eu sou o Ricardo neste momento e falam para mim, não, nós vamos mandar o Pérez embora e você vai sentar do lado do Vespa. Eu falo, eu não. Nem a pau. Nem a pau. Porque vai ser, quantas corridas tem? 22? Vai ser 22-0 em classificação e corrida. E ele vai chegar 30 segundos na minha frente nas corridas. Então, muito obrigado, prefiro ser piloto de relações públicas como o Coulthard foi 20 anos aqui. Ficar fazendo aqueles passeios Isso. Na rua, naqueles eventos, ficar dando zerinho na avenida. Pular de paraquedas com o carro, fazer, mas competir com o Vespa, eu não. Porque ele não tem mais condição, Ricardo. A surra que ele tomou do Norris acabou com ele, meu. Acabou com ele. É isso aí. Muito bem, pessoal. Finalizando então esse Loucos pro Automobilismo. Esse final de semana temos Fórmula Indy em Indianápolis, no Grande Prêmio. Sábado, né? É sábado. O Grande Prêmio no misto, né? No circuito misto. E depois começam já os treinos para as 500 milhas. Então, fiquem ligados aí. Fiquem ligados. Tem corridas na TV lá no Auto Racing. Então, tem lá toda a programação. Isso. Vão lá que vocês vão ver, vale a pena. Não perdam, como diria o outro. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo Loucos pro Automobilismo. Valeu!